Olá, meus caros alunos do sexto ano da Escola Municipal Livremente. Eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Espero que em breve a gente possa, né, estar juntos novamente aí em sala de aula, tá? Com muita conversa boa, né? Muita história aí para contar. Devido à situação, né, pela qual nós estamos passando, que cada um de nós temos uma tarefa, né, a cumprir para que este vírus, né, não se propague mais, né, em nossa sociedade, e visando, né, claro, que o conteúdo, né, que vocês não fiquem prejudicados, né, devido a esta pandemia. Nós, professores da rede municipal aí, né, de Ouro Branco, vamos estar enviando atividades, né, gravando videoaulas, enfim, dando todo o suporte possível, né, dentro das nossas condições, para que vocês, né, não fiquem prejudicados, então, com relação ao ano letivo e que a gente possa, né, vencer juntos aí este momento. Bom, como já faz mais de um mês, né, que nós estamos parados, né, sem trabalhar os conteúdos, eu resolvi buscar, né, nesse primeiro momento, uma revisão, fazer uma revisão com vocês de alguns conteúdos que nós já trabalhamos, tá? E para depois a gente iniciar conteúdos novos. Então, neste primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês sobre as teorias, né, de criação. Aquilo que vem antes um pouquinho, né, da gente entender, né, sobre a pré-história, né, que é o surgimento do homem, né, como que a ciência ou outras explicações tem, né, os seus pontos de vista sobre o surgimento do homem e de toda a vida, né, que existe no nosso planeta. Tá? Nós vimos, né, no primeiro momento, né, do nosso contato sobre o ofício do historiador, o que a história estuda, as formas, né, por meio das análises das fontes históricas, os tipos de fontes históricas, né, calendários, sujeitos históricos, as periodizações. Né, nós vimos tudo isso daí no primeiro momento. E depois a gente começou a trabalhar sobre essas teorias de criação, falamos um pouco sobre a vida, né, na pré-história, que é dividida entre esses dois períodos, né, o Paleolítico e o Neolítico, e a próxima atividade, né, o próximo conteúdo que nós vamos trabalhar é sobre a chegada do homem no continente americano. Tá? Mas então, nesse primeiro momento, eu vou fazer esta pequena revisão com vocês sobre as teorias de criação, surgimento da vida e esses dois períodos aí da pré-história. Então, vamos lá? Bom, surgimento do homem. Nós temos duas teorias principais, tá? Que tentam explicar a origem da vida. A primeira delas é o criacionismo. Bem fácil de entender essa teoria, tá? Resumidamente, ela explica que tudo que existe no universo, toda a vida, né, as plantas, montanhas, rios, lagos, oceanos, tudo foi de criação, né, foi fruto de uma criação de uma divindade ou de várias divindades. Isso vai depender, né, da cultura, né, que nós estamos trabalhando. Porque a teoria criacionista, por ela ser baseada na religião, né, em mitos, sem comprovação científica, ela vai mudar, né, dependendo da cultura. Então, para os indígenas, vai ser Tupã, né, o criador ali de tudo, né, de todas as plantas, todos os seres. Né? Para nós, nós, eu digo, a maior parte, né, dos brasileiros cristãos, vai ser aquilo que está descrito na Bíblia. Né? Para os indianos, né, seguindo o hinduísmo, né, para os japoneses, vai ser outros deuses, né? Os africanos ali, com as suas várias culturas, vão ter vários deuses ali, né, diferentes, que vão explicar esse surgimento da vida. Então, não existe apenas uma teoria criacionista. Tá? Isso vai variar
de cultura, tá bom? Então, é bem simples. O criacionismo é a teoria que explica que o mundo foi criado por uma ou mais divindades. Só que não existe apenas uma teoria criacionista, porque isso vai variar, né, dependendo da cultura que nós estamos trabalhando. Então, não há comprovação científica, são baseadas em mitos. E a segunda, né, é o evolucionismo. Tá? Essa teoria, ela tenta explicar a origem da vida e de tudo que nós temos hoje, né, no nosso planeta, como sendo fruto, né, de um processo evolutivo ao longo de milhares e milhares de anos. Tá? Quem criou, né, quem foi o pai dessa teoria foi o inglês Charles Darwin, tá? Que teria analisado várias espécies e, né, chegado a essa conclusão. Depois dele, outros cientistas, né, aprimoraram essa teoria, tá? Mas ela não foge muito disso, né, de que todos nós, em algum momento no passado, né, tivemos um mesmo ancestral em comum e a partir dele, por meio de processos evolutivos, né, das mudanças climáticas, né, que o planeta foi sofrendo, nós fomos adaptando e tendo essas diferentes características que nós temos hoje em dia, né, dos outros seres vivos. Então, vejam bem, a principal ideia, né, dessa teoria é de que os seres vivos evoluíram de um mesmo ancestral em comum, as primeiras formas de vida do nosso planeta. Então, todos nós somos descendentes, né, dos primeiros micro-organismos que teriam surgido, né, no fundo do oceano, né, a primeira fonte de vida do nosso planeta. Bom, então, por que nós temos espécies diferentes no nosso planeta? Né? Se nós somos todos frutos desse mesmo ancestral em comum. Bom, ele explica que é por conta da seleção natural. Olha, as diferentes espécies que existem ou já existiram, né, porque muitas já foram extintas, em nosso planeta são frutos de um processo conhecido por seleção natural. Então, o que é essa seleção natural? Né? É a melhor adaptação, é a forma, né, dos seres vivos se adaptarem a um meio ambiente. Aqueles, né, seres vivos que melhor se adaptam às mudanças climáticas, ao ambiente em que eles estão inseridos, vão sobreviver e vão transmitir, né, os seus genes para as gerações futuras, vão evoluir. Aqueles que não se adaptarem vão ser extintos. Tá? Foi o caso, por exemplo, dos dinossauros. Por que os dinossauros não estão entre nós mais? Porque o planeta ele sofreu, né, mudanças climáticas na época ali, né, do Cenozoica, se eu não estou enganado, né, Jurássica, e eles não conseguiram se adaptar, começou a faltar comida, né, e aquelas espécies foram sendo extintas. Tá? Não foi um único meteoro que caiu no planeta e matou todos os dinossauros. Tá? O meteoro ele foi um fator, né? Um fator que provocou mudanças climáticas no nosso planeta e assim, né, esses dinossauros não conseguiram sobreviver. As espécies que sobreviveram, né, foram se adaptando e dando origem a outras. Então, essas são as duas teorias, né, que nós temos que explicam o surgimento da vida, tá? A científica e aquela baseada, né, na religião, nos mitos. Então, vejam bem, aqui tem um exemplo bem simples e fácil de ser entendido sobre o que é a seleção natural. Então, olha só, as espécies que melhor se adaptarem às mudanças que ocorrem no meio ambiente têm maior chance de sobreviver e transmitir seus genes aos seus descendentes. Aqui nós temos, então, uma árvore, né, e duas girafas, uma com o pescoço curto e uma com o pescoço longo. Tá? A com o pescoço longo vai conseguir, né, alcançar o topo da árvore e se alimentar. Aqui tem o pescoço curto, não vai conseguir, né, e vai morrer de fome. Se ela morreu de fome, não tem como ela passar os seus genes, né, para
as gerações futuras. Tá? Então, quem, né, vai passar esses genes vai ser a girafa do pescoço longo. Ok? Então, né, as girafas vão, né, seguintes, né, a partir desse processo evolutivo, vão ter características, né, do pescoço longo. Tá? Se por acaso, né, não existisse mais árvores, né, altas, onde que as girafas, né, conseguissem comer, né, só bem rasteiras ali e o pescoço dela não atingisse. Estou usando uma suposição. Olha, se elas não conseguissem se alimentar, ou elas seriam extintas, ou, né, se alguma outra girafa, né, ao longo desse processo assim, fosse conseguindo se alimentar ali na vegetação rasteira, ela, né, sobreviveria. Tá? Bom, aqui tem uma tirinha, né, que explica a comparação dessas duas teorias aí. Não vai dar para ver para vocês porque ficou bem embaçado. Mas aqui nós temos, né, no canto direito aqui, Charles Darwin conversando com Deus. Né? Aí o Deus fala assim, Darwin, olha isso. Né? Ele está com um pintinho, né, um passarinho pequeno aqui na mão. E no segundo quadrinho, né, ele dá um estalo e esse passarinho se transforma, né, numa grande ave. Tá? Ou seja, num processo de estalar dos dedos, né, seguindo a vontade de Deus. Aí Deus fala com Darwin, faça melhor. E Darwin, né, pega então um passarinho pequenininho e fala assim, olha isso. Né, coloca ele no chão, no quarto quadrinho aqui, no quinto quadrinho, e espera e nada acontece. No sexto quadrinho, o passarinho está ali pequenininho e nada acontece. Aí Deus pergunta, vai demorar muito? Aí Darwin fala assim, não, não, só alguns milhares de anos. Ou seja, explica bem a diferença entre essas duas teorias. A criacionista, as coisas acontecem, né, do nada. Foi tudo criado no estalar de dedo, né, por Deus, pelas divindades. E na evolucionista, essa criação, essas mudanças aí, é fruto de um processo de evolução que dura milhares de anos, que não é percebido, né, ao longo de uma vida. Então, a gente está numa constante mudança, mas a gente não percebe isso, tá? Bom, e aqui um esqueminha para, mais uma vez, né, tirar de cabeça de vocês aquela ideia de que os homens, né, teriam vindo dos macacos, evoluído dos macacos. Tá? É uma confusão que acontece, mas que eu pretendo explicar aqui, que eu já conversei com vocês em sala. Os homens, eles têm o mesmo ancestral em comum que os macacos. Nós somos da família dos primatas, tá? Assim como os macacos, da mesma família. Mas não quer dizer que a gente evoluiu dos macacos. Se a gente tivesse evoluído dos macacos, não existiria macacos, tá? Então, nós temos um parentesco com os macacos, com os outros primatas, características incomuns com os outros primatas, tá? Mas nós somos diferentes. É só vocês pensarem num ancestral em comum de vocês dentro da sua família, né? Os seus avós, né, vão dar origem aos seus pais, né, e aos seus tios, né? E os seus pais vão ter vocês e os seus tios vão ter os seus primos, tá? Vocês vão ser iguais aos seus primos? De forma alguma, tá? Apesar de vocês serem da mesma família, pertencerem ao mesmo ancestral em comum, que são os seus avós, vocês não são iguais aos seus primos, tá? Então, aqui, ó, os homens evoluíram de um mesmo ancestral e os chimpanzés, os outros primatas, também evoluíram desse mesmo ancestral. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, é isso, essas duas teorias aí criacionistas. No segundo momento, no segundo vídeo, eu vou explicar para vocês as principais características aí do período paleolítico e do período neolítico. Qualquer dúvida, vocês mandam um e-mail para mim, né, com a dúvida de vocês no e-mail que vai ser passado aí juntamente com as atividades, tá bom? Um bom retorno aí aos estudos, vamos pegar firme
para não deixar a peteca cair, tá? Espero vê-los em breve, tá? Um grande abraço aí para vocês.